Boa noite, alunos e alunas da Faculdade FACS. Hoje, nossa aula número 4. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a contabilidade ambiental. Porque nós tocamos em alguns tópicos, nós vimos então a questão das primeiras conferências, ou seja, o que seriam essas primeiras conferências? Exatamente onde a humanidade ela começa a despertar para o bem finito, onde o bem não sustentável ele tem uma característica de se finalizar, e sendo um bem finalizador, muitas das empresas as quais dependem desse insumo também podem fechar. Então, esse despertar, esta consciência, ela dá-se-á nos primeiros momentos, nas conferências de Estocolmo, de 1972, e a grande conferência da Rio, mais 92, né, que nós vamos ver ainda nesta aula, tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês nessa aula de hoje, o que é a contabilidade ambiental de fato? Então, vamos lá. Quem está ministrando essa aula hoje é a professora Sônia Santos, dia 3 de setembro, às 17h25. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Buscar um tópico que eleva a humanidade a uma consciência. Vamos lá, a uma consciência quase que universal que os recursos naturais são limitados e não podem mais ser desperdiçados, sob pena de comprometimento do equilíbrio ecológico do nosso planeta. É claro e evidente que vocês, né, alunos dessa disciplina, já nasceram, quer dizer, nesta problemática, onde os bens são finitos, onde o que acontece há essa questão do desperdício, da falta de comprometimento, do desequilíbrio ecológico e um planeta Terra que está se desgarçando ou se esvaindo com tantas consequências pela má administração, pela má gestão, pelo uso irracional de recursos, né, ambientais. Vocês já nasceram diante dessa problemática. Mas eu quero então ainda voltar um pouquinho com vocês, porque essa consciência dá-se-á à humanidade somente no final de 68, início da década de 70. Quero trabalhar o terceiro slide com vocês, com esse tópico, tá? Nós vamos fazer um pouquinho da analogia entre a contabilidade ambiental e uma contabilidade, por exemplo, financeira. Vamos lá. A contabilidade como ciência apresenta condições, por sua forma sistemática de registros e controles, de contribuir de forma positiva para o campo da proteção ambiental, com os dados econômicos e financeiros resultantes das interações de entidades que se utilizam de exploração de meio ambiente. Especificamente, tal conjunto de informações é denominado de contabilidade ambiental. Portanto, contabilidade ambiental é o registro do patrimônio ambiental, bens, direitos e obrigações ambientais, que determina a entidade e suas perspectivas, mutações expressos monetariamente. Parece que, ao ponto de vista, a contabilidade ambiental e contabilidade financeira é algo que está extremamente longínquo um do outro. Mero engano, caríssimos. Quando nós falamos de contabilidade ambiental, ele está trabalhando de forma a mensurar valores que representam bens e obrigações, também como entradas e saídas de recursos de bens materiais, não de bens ambientais. Então, eu quero que vocês aloquem nesse momento esse pensamento de vocês, onde a contabilidade financeira, ela registra todos os atos contábeis que fazem as alterações do patrimônio das entidades. Já a contabilidade ambiental não é diferente, ela também vai fazer os registros, tá, de
valores agora relacionados a bens ambientais, as obrigações ambientais. Vamos colocar aqui, por exemplo, um pequeno exemplo para vocês. Imagine um reflorestamento, tá? O reflorestamento, pessoal, é o que? É uma empresa que trabalha com plantio de árvores. Quando a gente fala reflorestar, não são árvores nativas daquela região, como nossa, por exemplo, aqui seria o acapu, seria, por exemplo, o angelim, né? Então são árvores nativas. Nós vamos falar de outras árvores, vamos colocar árvores que não façam parte desse ecossistema, até árvores que façam parte de outros ecossistemas, por exemplo, de outros países, como por exemplo o Nim, que é indiano, a teca, que é oriental. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha lá com um reflorestamento de madeira oriental como teca, ela pode ter lá milhões de pés de árvores plantadas. E aquilo ali seria o que então? O estoque da empresa. Não é ali que ela vai então cortar a madeira e transformar essa madeira num bem de produção ou um bem para a venda final? Através do que? De tábuas, ou venda em tora, ou venda de material acabado. Então quero que vocês comecem a pensar que o bem ambiental é esse bem que nós estamos vendo aí na natureza, mas que produz riqueza. Hoje vocês estão diante do maior bem praticamente que nós temos aqui na região Amazônia. O que é? O Rio Xingu. O Rio Xingu, ele é um bem, ele produz riquezas que ainda vão proporcionar vários recursos futuros. Recursos, como a gente fala, dinheiro, tá? Pecúnio para as entidades, né? Que sejam entidades públicas ou privadas aqui da região e da sua cidade, do seu país. Então, eu quero que você veja a contabilidade ambiental não algo distante da contabilidade financeira, de forma alguma. Ela, sim, só mudou o quê? O produto que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com um produto que seja de origem, de natureza, de meio ambiente, de ecossistemas. Caríssimos e caríssimas, não vamos perder o foco, então, da contabilidade financeira. Vamos buscar sempre as analogias, para que vocês também não fiquem perdidos e achar que contabilidade ambiental é algo fora da conjuntura da contabilidade. Nada disso. Vamos entender um pouquinho agora nesse slide algo bastante interessante. Qual é o usuário, qual é o público final que vai atender a informação em que essa contabilidade vai então manusear, dispersar, buscar, atender, mensurar, não é isso? Seu objetivo é proporcionar informações regulares aos usuários internos e externos acerca de eventos ambientais que causarão modificações na situação patrimonial da perspectiva ou respectiva unidade, qualificando assim e quantificando em moeda. Queridos, como nós falamos nessa questão, ela nos retrata tantas informações e tantas notícias que nós estamos aí vendo no dia a dia. Volte vocês agora o pensamento, por exemplo, na questão da Vale, quando você pensa em Mariana, Brumadinho. Será que de fato a Vale teria essa perspectiva de pensamento, já tudo muito bem mensurado nessa questão desses desastres ambientais? Quantas vidas foram dizimadas? Quantas mortes aconteceram? Quantas cidades foram arruinadas? O comércio. Então vejam, pessoal, então é aí que entra a contabilidade ambiental. Nós vamos sim mensurar o que? Possíveis obrigações futuras
ambientais que essa empresa vai ter que arcar. Por quê? Porque descumpriu uma ordem de uma ente reguladora, porque descumpriu uma ordem de uma ente fiscalizadora, ou não tem uma licença ou está vencida. Então coloca o pensamento nesse propósito já. Se você tem um cliente e o cliente está descumprindo um ordenamento jurídico em que entidades, tanto fiscalizadoras, monitoras e também que possam causar sanções, penalidades e multas ao meu cliente, quanto isso vai impactar, por exemplo, no caixa dele. Correto? Então você começa a pensar, por exemplo, essas entidades que estão aqui tão próximas de nós, madeireiros que não têm licença alguma, que simplesmente desmatam florestas, derrubam árvores nativas sem a melhor regulação, simplesmente para depois plantar pasto ou então algum tipo de lavoura. Então, quanto isso pode impactar na vida das empresas as quais essas pessoas, esses madeireiros estão representando? Situações de grande calamidade para suas empresas, porque podem ter as suas empresas fechadas, os proprietários podem sofrer sanções, penalidades e até serem presos. Nós estamos aí vendo isso todos os dias, tá, pessoal? Então, a contabilidade ambiental, ela acampa exatamente esse pensamento. Esse pensamento de tentar o quê? Minimizar futuras obrigações, tá? Quando a gente fala obrigações, sanções, multas, penalidades para as empresas, as quais nós somos contadores, que nós representamos. Professora, mas veja só, será que é só madeireiro que causa problema? Não, claro que não. Açougues, padarias, lava-jatos, muitas coisas como, por exemplo, oficinas, tudo isso daí, pessoal, precisa de licença. Precisa de licença ambiental para poder estar operacionalizando os seus serviços ou vendendo seus produtos. Então, está tudo muito próximo de nós, não está distante da nossa realidade. Mas nesse slide nós vamos contar um pouquinho sobre essa questão da contabilidade e o surgimento da contabilidade ambiental, quando se tornou mais pujante, tá? Historicamente, a contabilidade do meio ambiente passou a ter status de um novo ramo da ciência contábil em fevereiro de 1998, com a finalização do relatório financeiro e contábil sobre o passivo e os custos ambientais pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações Unidas de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios, o WISAR, tá? Então, olha só, onde a contabilidade, ela coloca o braço, onde os nossos clientes dependerão de nós para o quê? Sancionar problemas, organizar a sua vida contábil financeira, contábil ambiental. Afinal de contas, você passa em frente de um açougue, você pensa exatamente, mas é só uma venda de carne. Não, caríssimos. Ele pode ser uma venda de carne, como pode ser também, de repente, um matadouro. Ele pode simplesmente matar em qualquer lugar, sem ter uma legislação pertinente a ele percorrer, sem estar lá devidamente registradas as suas licenças de operação? Claro que não. E caso isso não aconteça, onde vai estar o problema futuro? Com penalidades, com multas. E quem é que vai ter que solucionar isso? Nós, contadores. Então, esse despertar é agora. É um despertar que vocês precisam ter, porque vocês vão estar minimizando problemas para vocês e para o seu cliente. Bom, alunos e alunas, vamos trabalhar um pouquinho, então, sobre uma situação nesse slide, tá?
A questão do registro nós já falamos, mas vamos entender a interpretação e a informação. Muito bem, a contabilidade é uma enorme forma de registro, interpretação e informação de dados empresariais e governamentais. Sua utilidade social é bem expressa pelo então presidente da França, Jacques Chirac, em seu discurso na sessão plenária do encerramento do 15º Congresso Mundial de Contadores em 1997. O presidente da França, ele traz então uma mensagem para os contadores da época, tá? Nesse congresso, ele fala exatamente assim: a profissão contábil desempenha um papel fundamental na modernização e internacionalização de nossa economia. Assim, porque vocês não se restringem a cuidar de contas, vocês são conselheiros e às vezes confidentes dos administradores de companhias, para quem tem importante papel a desempenhar, especialmente em assuntos sociais e tributários. Vocês orientam pequenas, médias empresas e sua administração, simplificando as alternativas que ainda não são demasiado complexos. Vocês desempenham, portanto, um papel no desenvolvimento das possibilidades de emprego que merecem um especial registro de reconhecimento. Ele fala então, pessoal, da profissão contábil, do papel do contador frente às organizações pequenas, médias e grandes empresas, diante de toda a complexidade, tá? Que atribui então a esse contador a desempenhar papéis relacionados a problemas ou alternativas que seja do âmbito social, tributário, administração. Então, pessoal, nós contadores, nós estamos à frente sim, e sempre vamos estar. Então, a contabilidade, ela tem esse papel, ela tem essa performance. Então, eu quero que vocês façam uma analogia do que é a contabilidade ambiental, do que é a contabilidade financeira. Não estão tão distantes. Às vezes é apenas o que? A forma de vocês abordarem um assunto que traz esse pequeno distanciamento. Alunos e alunas, então estamos finalizando essa aula de hoje, mas deixo para vocês então aqui 2 pequenos vídeos, tá? Eu quero que vocês assistam esses vídeos e façam esse trabalho. O trabalho prático de vocês hoje é assistir o vídeo e aí buscar então quais foram os tópicos que foram discutidos nesse vídeo, tá? E esses tópicos têm alguma melhoria em relação aos tópicos relacionados hoje aos nossos problemas sociais, econômicos e ambientais? Teve alguma mudança nessa propositura? Porque lá em 1992 vários acordos foram assinados. Será que parte desses acordos realmente foram contemplados? Como está então, né, por esse período de tempo aí, por mais de 20 anos, será que houve assim uma grande melhoria em relação ao que foi feito, analisado, pedido, assinado, contextualizado, formulado, né? E foi transformado tudo isso em documento, tá? Então faça para mim então um texto fazendo essa relação do que foi pedido lá em 92 e como estamos nos dias atuais, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu despeço de vocês na noite de hoje e já fico à disposição para as nossas aulas online pelo WhatsApp. Um abraço fortíssimo, tá? Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite.